Glória a Deus, eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade de estar mais uma vez, se eu não me engano é o segundo ano que nós estamos aqui ministrando neste aniversário. E nós podemos notar que Deus tem dado crescimento à obra. Como diz Paulo aos Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento na obra é Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco, pastora Sandra, que Deus abençoe toda a sua família, assim também como o evangelista Luiz Carlos, que está ali atrás, sua família, que Deus abençoe. Abençoe também a minha esposa, que está ali com meu filho, o irmão Júnior, irmã Daiane, Deus abençoe a todos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no tema Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Capítulo de número 6. Vamos ler os versículos de número 9 e 10 e depois o 33. Amém? Quantos encontrou? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, versículo 9 e 10. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu e faça a tua. Versículo de número 33, que diz assim: Buscai, porém, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora eu quero que você me preste sua atenção em Lucas, capítulo de número 17, versículo 21. Vai ser o último versículo. Então dirão, lei, aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então dirá-lo-ei, aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Pode tomar seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Queridos, este tema é muito propício para este dia. E nós pessoas que antecederam a gente, foram bem colocados em suas palavras, em manifestar a glória do reino de Deus. Como já foi dito e como já foi cantado, querido, a importância do reino de Deus é algo muito grande, é algo sobre medida que nós temos que conhecer o reino de Deus. No texto que nós lemos, em Mateus capítulo 6, vai dizer que nós temos que buscar o reino de Deus. Mas em Lucas, capítulo 17, vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. A manifestação do reino não é somente visível, mas a manifestação do reino se manifesta dentro de cada um que tem Jesus como único e suficiente Salvador. E os fariseus estavam perguntando para Jesus: como deve se manifestar o reino? E como o reino de Deus vai se manifestar sobre a terra? Jesus respondendo disse: o reino não vai se manifestar nem ali e nem aqui, mas o reino de Deus se manifesta dentro de vós, ou seja, dentro de mim e dentro da igreja do Senhor Jesus. Igreja não é um quadrado onde tem 4 paredes, onde nós vemos e adoramos ao Senhor. Igreja no grego quer dizer que eclésia, um povo tirado de dentro para fora. A igreja do Senhor, a qual Deus está falando que o reino é estabelecido, que o reino prevalece, é a igreja carne, qual Paulo vai dizer que nós somos templos e morada
do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Quando nós estamos na igreja, no templo, nós aprendemos sobre o reino, mas quando nós saímos do templo, nós manifestamos o reino de Deus a toda criatura que ainda não conhece o Senhor como Salvador e suficiente, que leva uma igreja para morar no céu. É por isso a importância de, através de nós, revelarmos o poder de Deus, como Paulo vai dizer em Coríntios, no capítulo de número 17, ele vai dizer a seguinte forma: a palavra de Deus vai dizer assim, que o reino de Deus não só vem em palavras, mas em poder de Deus. Quando nós revelamos o poder de Deus, nós estamos dizendo ao mundo que tem um Deus que é maior do que todos os reis, porque o rei Davi, ele veio, mas se foi. O rei Salomão reinou muito bem, mas se foi. Todos os reinos que foi passado por Jerusalém, reinos denominados e levados por homens, foi um reino que não viveu por eternidade. Nós podemos ver que um dia Ezequias estava reinando, mas o reino dele se passou. A Bíblia vai dizer que um dia estava Urias reinando, e o reino dele também se passou, mas o reino de Deus já tem mais de 2014 anos que o reino de Deus é apregoado, não somente em palavras, mas em atitudes de vida. Nós apregoamos o reino de Deus. O nosso caminhar transmite o reino de Deus para toda a geração. E uma certa feita, os discípulos estavam preocupados, porque quando Jesus chamou os discípulos, eles olharam para o status de Jesus e viu que Jesus não tinha condições, não tinha cartão de crédito, não tinha conta no banco para manter a sua vida. Muitos deles largaram a sua provisão e foram caminhar com Jesus. Aí eles estão preocupados: o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como vai ser a nossa vida? Aí Jesus, muito enfático, diz: assim como as andorinhas que estão no céu, não se preocupe com o que tem de comer, não o que tem de vestir, não tenho deixado faltar nada. Assim também será em vós. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro que eu entendo, queridos, no meu pouco entendimento, o reino de Deus se manifesta através de nós. Nós temos que manifestar o reino. E como manifestando? O primeiro tópico de manifestar o reino é uma igreja unida, uma igreja que trabalha unida, uma igreja que tem um foco, uma igreja que tem um alvo. Como diz o salmista no Salmo 133, ó, quão bom e suave é que vivemos em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e toma todo o seu corpo. Uma igreja que anda em união, uma igreja que anda num só propósito, estabelece sobre a sua vida o reino de Deus. Uma igreja, pois a própria Bíblia diz que o reino subdividido, ou um reino que não é unido, ele não prospera. Mas um reino unido não tem nada que pode enfrentar um exército que anda unido. Não tem nada que vence um exército que trabalha unido. Não tem nada que vence um exército de Deus, uma equipe de Deus, um povo de Deus. Demônios não prevalecem, obras de feitiçaria não engrandecem. Quando a igreja está unida, nenhum mal pode suceder a ela. Praga alguma atinge uma igreja que anda unida. Nada pode com uma igreja unida. E a igreja unida é um exército que prevalece uns aos outros. O reino de Deus não é só preocupar com o nosso bel prazer. O reino de Deus é ficarmos sem camisa para ver o nosso irmão vestido. O reino de Deus não é se preocupar qual sapato eu vou para o culto. O reino de Deus é saber que tem pessoas que não têm pé para calçar um sapato. O reino de Deus é união. O reino de Deus é amar o próximo. Uma certa feita, um homem querendo botar Jesus à prova, em Lucas capítulo 10, vai dizer: Senhor, como eu faço para herdar o reino?
Aí Jesus vira para ele dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento de Deus. A igreja que ama o próximo, ela tem o reino de Deus estabelecido sobre a vida dela. Ei, irmão, sabe o que eu acho lindo do exército britânico e que a igreja está precisando envolver no mesmo sentimento? É quando um soldado sai à batalha e no meio desta batalha ele se fere. É ordenância do capitão não deixar aquele homem caído para que os seus adversários venham e termine com a sua vida. É ordenância, ele pode até morrer também, mas ele tem que buscar o soldado ferido no chão, ele tem que resgatar o seu amigo caído, levar ele no ombro, colocar ele no avião, e quando ele chega em vida ainda, sabendo se vai morrer ou não, eles colocam a medalha no seu peito e diz: este é um guerreiro valente que não abandonou a peleja, que não deixou a batalha, porque ele é um exército unido. Entenda-se, uma certa feita, um soldado saiu a guerrear. Eu estou dizendo isso para que você entenda o poder da união. E um dos soldados não britânicos de outro exército falou: olha, o meu amigo está caído, o meu amigo está no chão, o meu amigo está ferido. O comandante falou assim: você não tem a minha ordem para ir buscar este homem. Ele já não tem mais vida. Aquele soldado desobedeceu o comandante. Quando virou as costas, ele foi até o seu amigo. E o amigo dele disse em últimas palavras: eu sabia que eu não ia conseguir mais viver, mas eu tinha uma certeza que você ia vir me buscar desse chão. Uma igreja que anda unida, querido, é uma igreja de um exército vencedor em Cristo Jesus. Quantos têm união aqui? Levante a mão e adore ao nome do Senhor. Segundo, uma igreja que ama estabelece o reino. O próprio Paulo vai dizer que sem o amor não adianta falar em línguas, que sem amor nós somos como uma lata que tine, que eu poderia dar o meu corpo a ser queimado, mas se dentro de mim não houvesse amor, de nada adiantaria. Uma igreja que não ama o próximo, uma igreja que não ama, ela não pode estabelecer o reino de Deus. Antes de nós fazermos a obra, e tudo o que Jesus fez, ele fez com amor. Jesus, ele não curou para que o seu nome tivesse em outdoor. Jesus, ele não pregou para que a sua agenda ele olhasse e tivesse 365 dias lotados pregando em evento. Tudo o que Jesus fez e tudo o que ele caminhou fazendo, ele fez porque ele amava a vida, porque ele amava o ser humano. E uma igreja que ama, ela estabelece o reino de Deus, pois sem amor não adianta pregar, pois sem amor não tem louvor bonito, pois sem amor não tem união. Tudo vem o princípio de um amor. A igreja que ama é diferente. A igreja que ama não é juiz. A igreja que ama, ela cuida. A igreja que ama, ela não condena, ela abraça. A igreja que ama, quando vê caído, coloca azeite sobre as suas feridas e vinho sobre ela e ata. A igreja que ama, cuida, guarda, prevalece. A igreja que ama é verdadeira, irmão. Nós pregamos o amor até bem. Nós falamos de amor até bem, citamos filósofos, poetas, mas uma igreja que estabelece o reino é uma igreja que ama, incondicionalmente de raça, incondicionalmente de cor de pele, de condições financeiras. Uma igreja tem que olhar e amar aquele que está caído, aquele que está no mundo. Nós fomos chamados para estabelecer o reino, e o reino que está dentro de nós anuncia o amor.
O reino que está dentro de nós pega aquele que está lá na rua, que ninguém dá mais credibilidade a ele, que ninguém dá mais uma chance a ele. A família já rejeitou, os amigos já o abandonaram. Aí vem a igreja do Senhor e abraça ele, dá um banho nele de graça, veste ele com a unção de Deus, e ele vai falar na igreja: eu encontrei o amor de Cristo Jesus. Mahatma Gandhi, uma certa feita, chegou num templo todo sujo. Ele falou: olha, eu queria pedir para o pastor deixar eu dormir na igreja. Os obreiros barraram ele na porta, não permitiu que ele entrasse no santuário da casa de Deus. E ele falou: eu não quero nem entrar, eu quero só que o pastor deixe eu passar uma noite dormindo aqui nesta igreja, pois eu não tenho para onde ir, amanhã cedo eu vou embora. Diz que os obreiros não deixaram nem ele chegar perto do pastor. O pastor terminava de pregar e entrava dentro do seu gabinete e não atendia mais ninguém. Aí Mahatma Gandhi saiu daquele lugar e fundou um ministério dizendo: os cristãos, ele prega amor, mas eles não vivem o amor. Queridos, eu quero dizer nesta noite que o amor de Deus é incondicionalmente. Deus nos ama, o Deus não olha para nós e olha só você que é o belo, só você que é o escolhido, só você que é o bonitinho que está no terno. O usuário de crack Deus ama, a prostituta Deus ama, o drogado Deus ama, o viciado Deus ama, toda a classe Deus ama. E o amor é um dos princípios do reino. Terceiro, quem tem o reino de Deus estabelecido dentro de você, ele perdoa. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10: perdoai-vos, mesmo que não tenha o que perdoar, porque também eu vos perdoo, para que Satanás não tenha vantagem sobre a sua vida. Jesus sempre pregou sobre arrepender, sobre perdão. Jesus sempre disse que nós temos que perdoar uns aos outros. Se cair, se errar com você, 7 vezes perdoai mais. Jesus sempre vai dizer de perdão. E uma igreja que tem o reino no seu coração, ela exerce o poder do perdão. Ei, querido, às vezes nós não precisamos falar muito. Uma palavra liberada como perdão pode sarar muitas vidas, pode, aleluia, às vezes nós queremos dizer vários textos, mas uma palavra perdão, ela é a maior pregação que pode ter para o ser humano. Tem muita gente que prega o reino, mas não perdoa o irmão. Tem muita gente que prega o reino, mas não libera o perdão. Nesta noite, querido, eu venho dizer: vive em paz consigo mesmo, vive em paz com a sua alma. Diego, mas ele me feriu. Diego, mas ela me acusou. Perdoa ela, porque Deus também o perdoa em nome do Pai, para que nada vos acuse diante de Deus. O reino do homem diz: pisa na cabeça de quem te ofendeu. O reino do homem diz: ó, maldizes os que te maldizem também, mas o reino de Deus não. Olha, se ele te maldiz, bendiz ele. Se ele te persegue, aí o reino de Deus fala: orai por os que te perseguem. O reino de Deus é totalmente diferente. O reino de Deus não é esse que nós vamos ver no século 21, que os hinos de hoje, perdoa a expressão, é só Deus vai matar o seu inimigo, é só Deus vai matar quem te persegue. Não, o reino de Deus é perdoar. O reino de Deus não é pisar na orla do seu inimigo, como diz, não. O reino de Deus não é ver você lá na plateia, lá no palco e eles na plateia, não. O reino de Deus, irmão, é abraçar com a graça que o mesmo Deus te abraçou. É perdoar como o próprio Deus te perdoou. E é amar como o próprio Deus também te amou. O reino de Deus nos ensina a perdoar uns aos outros. E o reino de Deus faz nós entendermos a vontade perfeita e agradável do Senhor Jesus.
Porque o nosso eu, a nossa carne, quer fazer de tudo para que nós não fazemos a vontade do Senhor. O reino do homem, a carne, quer dizer para você, olha, não faça com a verdade, olha, não abrace, olha, não cuide. Mas o reino de Deus, quando entra no homem, quando é manifestado na vida do homem, ela é totalmente diferente. O mundo está dizendo esquece, e Deus está falando ame. O mundo está dizendo aponte, e Deus está falando dê a mão para ele levantar. O reino é diferente, irmão, e nós temos que buscar esse reino. Nós temos que aprender a clamar, não só por uma casa, por um carro, mas nós temos que falar: Deus, estabelece o teu reino no meu coração, faça a tua vontade dentro da minha vida, conforme for o teu querer, Pai. Nós temos que pedir, antes de pedir carro, nós temos que pedir: Deus, eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais, eu preciso abraçar mais, eu preciso visitar mais, eu preciso evangelizar mais, eu preciso ir às ruas e anunciar que o Senhor salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não só anunciava o reino, mas também curava toda sorte de enfermo. Irmão, Deus, o reino de Deus também produz em nossa vida autoridade, poder de filhos. Nós somos filhos do rei, então nós temos autoridade que ele nos deu para curar enfermo, para pisar na cabeça de serpente e escorpião e não causar dano nenhum. Deus, ele te deu este poder para você sair por aí e, como um sacerdote e como um profeta de Deus, estender as vossas mãos santas, sem ira e sem contenda, e abençoar esta nação. Como filho de Deus, expulsar demônio. Como filho de Deus, curar enfermos. Como filho de Deus, abençoar os drogados e fechar todas as bocas de fumo. Deus te deu autoridade para isso, para estender as mãos e a autoridade de Deus transmitir sobre a sua vida. Agora encerrando. O reino de Deus, ele quebra, querido, todo o espírito religioso que há em nós. Tem as pessoas que vivem num espírito de religiosidade tão grande, e a religiosidade excessiva, ela também é pecado contra Deus. Nós temos que viver o reino de Deus. E as pessoas mentalizaram através dos homens mais antigos que vieram antes de nós, que o reino de Deus está estampado no seu jeito de vestir ou de se postar. O reino de Deus vai mais além de uma gravata. O reino de Deus, querido, vai mais além de uma saia batendo na canela. O reino de Deus vai mais além de um cabelo de coque. O reino de Deus vai mais além de que todo espírito de religiosidade. Ei, os homens olham o reino de Deus assim dizendo: olha, ali está uma roda de pecador, eu não vou lá porque eu sou santo demais. Jesus vê o reino de Deus, uma roda de pecador, Jesus vê uma oportunidade para salvar, aleluia. Os homens vê uma roda de prostituta, eu não vou lá porque eu sou santo. Jesus vê uma roda de prostituta, ali tem missionário, ali tem pastora, ali tem evangelista. É diferente. É diferente. Aí os religiosos pegam aquele e dizem: olha, não se assentei à roda do escarnecedor. E uma certa feita, Jesus estava na roda e os discípulos, cheios da religiosidade, falou: Jesus, o que tu quer no meio desse povo? Aí Jesus volta para os discípulos: rapaz, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes, que precisam de mim.
Uma certa feita Jesus viu um homem pecador em cima da árvore. Aí os discípulos, Senhor, mas ele aí rapaz, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Olha, Zaqueu, hoje mesmo entra salvação na tua casa. Ei, os homens trouxeram os discípulos a uma mulher prostituta até Jesus falou, olha, ela adulterou. Aí Jesus foi e riscou no chão. Aleluia, porque quando Jesus está riscando no chão, Jesus, irmão, quem já foi na praia sabe, você está riscando, daqui a pouco os pés passam, apaga tudo, passa aqueles bicicleteiros, apaga tudo. Aí Jesus começa a escrever no chão, está dizendo, tudo que ela fez está sendo apagado, e quem tem pecado atira a primeira pedra. Atira! O reino de Deus é diferente. O reino de Deus, irmão, ele invade os lugares a qual ninguém quer invadir. Quem tem o reino de Deus não vive na zona de um conforto. Quem tem o reino de Deus, ele tem poder de Deus, como Jesus disse ao discípulo, ficai em Jerusalém até que do alto seja revertido de poder. Ali aquele poder está querendo dizer dinamite, algo explosivo. Deus estava dizendo, vai descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto na Judeia como Samaria, em todos os confins da terra. Quem tem o poder de Deus anuncia aos quatro cantos deste mundo, com poder, irmão, de explosão. Deus está dizendo, você vai passar pela boca de fumo, ela vai ter que acabar, porque tem poder de Deus na sua vida. Ei, toda sorte de mal cai por terra quando o reino de Deus chega. O reino de Deus quebra todo o espírito religioso. E nós temos que aprender que o Espírito de Deus e o seu reino está além de qualquer religião. Jesus, ele não olha para mim, o Diego é o assembleando, é o batista, não. O reino de Deus está totalmente ligado em amar, em cuidar, em anunciar as boas novas e dizer que há um Deus diferente de placa de igreja. Há um Deus que não é da Deus é Amor, que não é da Assembleia, que não é da Católica, que não é da Universal. Há um Deus que é de uma nação que clama o santo, o verdadeiro, o justo. Uma certa feita, irmão, a Bíblia diz que quando Isaías estava pregoando, Isaías só pregava, ai dos que bebem, ai daqueles que praticam. Aí quando ele entra no templo, seu tio já não estava mais governando o templo. Mas ele falou, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor se assentado no seu alto e sublime trono. E o cetro dele enchia toda a casa. Isaías estava dizendo, olha, o trono do homem pode ser substituído toda hora. Ele está aqui hoje e amanhã não está mais. Meu tio estava aqui e se foi. Salomão estava aqui e se foi. Mas ele não, sempre esteve assentado num alto e sublime trono. Ele governa as nações, ele governa o povo. O reino de Deus tem o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e ele mora dentro de mim. Eu tenho que anunciar a sua grandeza, eu tenho que anunciar ao seu poder. Pode ficar em pé, eu vou orar, irmãos. Já foi bem falado aqui, eu tenho certeza que não é por muito falar. Se nós temos o reino dentro de nós temos que anunciar o dono do reino. Quem é o dono do reino? Jesus. Irmão, eu costumo dizer, irmão, quem tem o reino de Deus não consegue ficar parado nos quatro cantos de uma igreja, não. Ele não é influenciado, ele é influenciador do reino. Aonde ele chega, irmão, não tem nada que vem maior do que o reino de Deus na vida dele. Não troque o reino de Deus por nada na sua vida.
Não substitua o reino de Deus por glórias momentâneas, de maneira alguma. Sempre faça que em primeiro o reino de Deus seja manifestado sobre a sua vida. Quem tem o reino não precisa dizer quem ele é, Deus manifesta quem ele é. Quem tem o reino não precisa dizer eu canto, eu prego, Deus sabe quem ele é e manifesta o reino através dele. Quem tem o reino, irmão, ele sabe que o rei dele o governa. E o rei dele manifesta o poder para saber quem ele é de verdade. Quem tem o reino de Deus não se intitula conferencista, quarta pessoa da Trindade. Quem tem o reino de Deus, irmão, como o pastor que antes de mim veio, ele primeiro serve para depois ser servido. Ele primeiro abraça para depois ser abraçado. Ele não espera que alguém ame ele ame sem ninguém o amar. Ele não espera que ninguém pegue na mão dele, ele pega na mão daquele que precisa. Quem tem o reino de Deus tem os passos diferentes. E os seus passos são marcados por Cristo. Ame mais, abrace mais, se una mais, porque o reino de Deus vai ser transmitido através disso. Irmãos, eu vou falar isso aqui porque eu senti de Deus te falar. Se como novo convertido eu pensava que para dizer que era o Xatatai, né? Aí era moda antigamente, o Luiz Carlos sabe disso. A gente comprava umas camisas, irmão. O Júnior também era do tempo que eu... coloridona, que umas botoaduras zona grandona, um sapato de 2 cores. E aquele terno todo brilhosão e chegava. Não adianta chegar vazio sem o reino estabelecido, eu aprendi. Eu aprendi que os maiores mestres se vestem na sua simplicidade. E que Deus quer que a humildade do seu reino seja estabelecida sobre nós. Jesus disse que nós temos que ser humilde como um pombo e prudente como uma serpente. Não tinha ninguém mais humilde do que Jesus. Jesus andava com uma alparquinha velha e ia caminhando. Mas o importante era que aonde Jesus chegava, o reino de Deus era estabelecido. E quando ele não chegava, o centurião falou, não precisa nem ir, somente uma palavra sua, e o meu servo ficará curado. O reino de Deus, irmão, não escolhe lugar e nem hora. O reino de Deus escolhe, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero convidar você a receber uma humilde oração esta noite, para que você e eu também cumpra este reino de amor, este reino de perdoar, esse reino de amar. Sai do seu lugar, vem aqui que nós vamos orar, e Deus vai estar estabelecendo este reino, porque o mundo vai ver em nós, além da nossa imagem, o mundo vai ver em nós, além das nossas vestimentas. Irmão, um dia eu fiquei tão chateado, porque eu cheguei numa igreja, pastor, cheguei numa igreja, preparado para pregar, mas como era de manhã, aí o pastor chegou em mim, falou, tu não vai poder pregar não. Na hora eu pensei na minha mente, Senhor, o que é que eu falei contra ti? Aí ele virou para mim e falou, você está sem gravata, vai em casa e coloque uma gravata. Falei, pastor, o dia que eu depender de uma gravata para anunciar o evangelho, o reino de Deus já não tem mais parte comigo. Eu nunca vi na Bíblia Jesus usando gravata, mas eu via na Bíblia Jesus glorificando o nome do Pai por onde ia. Nós estamos vivendo em paradigmas, se apegando em coisas que não glorificam o reino de Deus, que não deixa a gente nem mais santo e nem menos santo. O que adianta eu andar com veste de hipocrisia, mas sem gravata ou com gravata?
eu posso manifestar o amor de Deus que há em mim. Vai ter momento que você vai ter que pregar para alguém, você não vai ter tempo de colocar um terno, uma gravata, e aí você vai deixar a alma ir para o inferno por causa da religiosidade. Vai ter tempo que não vai ter tempo de você se vestir como as placas de igreja e o sistema religioso o governo. Mas aonde você for, você não tem uma veste, mas você tem uma voz. E uma voz que anuncia o reino de Deus. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Feche seus olhos que eu quero pedir a Deus nesta noite que possa estabelecer o reino dele. Porque como o pastor disse aqui, quando nós conhecemos o reino, nós não vivemos um sistema religioso. Quando nós conhecemos o reino, nós olhamos o ser humano não como uma pessoa fraca, caída, como alguém que está perdido, não. Quando nós conhecemos o reino, nós olhamos o pobre, o miserável, com um olhar de esperança. Quando nós conhecemos o reino, nós não vemos um homem que está drogado e corremos dele. Quando nós conhecemos o reino, nós olhamos para ele com a autoridade que o reino nos transmite. E diz: Jesus, o mesmo que me ama, te ama. E o mesmo que me salvou também pode te salvar. Deus quer que nós entendamos isso. O reino de Deus não é só comida, não é bebida. O reino de Deus é além de tudo que está nessa terra. Aí nós fazemos a oração: Senhor, venha a nós o teu reino. Mas ele diz: e seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade, irmão, a nossa carne adâmica, pecaminosa, ela quer fazer tudo o contrário ao reino de Deus. Mas nós temos que vencer esta carne fraca e pedir: Deus, estabelece no meu coração o teu reino. A minha carne está dizendo para não amar, mas o teu reino está dizendo para amar. A minha carne está dizendo para não perdoar, mas o teu reino está dizendo para perdoar. A minha carne está dizendo para não ganhar almas, mas o teu reino está dizendo: as almas estão clamando: Pai, faça a tua vontade. Pai, eu não quero pregar por oferta, eu não quero cantar por oferta, eu não quero só ter uma agenda lotada, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Se eu cantar uma vez só, mas que o teu reino seja glorificado. Deus está cansado de homens que dá número ao seu ministério. Eu preguei, Deus salvou, você não fez nada. Você só foi um garçom. O dispenseiro da graça é o Senhor. Eu ganhei 500 almas, ganhou nada. Foi o reino de Deus que resgatou o homem perdido. Eu canto e o fogo desce, canta nada. É o reino de Deus que está dentro de vós e se manifesta através de vós. Vai a quem te magoou hoje, peça perdão. Vai a quem você não quis ir, abrace. Não deixe o reino de Deus ser perdido de dentro de você por besteira. Uma feita eu cheguei numa mulher, e essa mulher parou de falar comigo do nada. Parei de frente com ela e falei: olha, eu não sei o que eu te fiz, mas me perdoa. Irmão, quando eu falei me perdoa, aquele peso saiu de dentro de mim. Minha consciência parece que ficou com um refrigério tão grande. Passou uns dias, ela não falou novamente. Eu fui a segunda vez. Falei: eu não sei o que está acontecendo,
Mas o inimigo está querendo acabar com a nossa relação. Eu não sei o que estão dizendo de mim para você, porque na minha consciência eu deitei e não vi nenhuma preocupação e condenação contra você. Me perdoe de novo. Aí se a pessoa não perdoar, irmão, quando ela vê que você tem o reino de Deus dentro dela, você entrega ela para Deus, e tudo Deus fará. Porque se ela não ver o reino dela, de Deus na nossa vida, Deus vai revelar o seu reino na vida dela. Abraça o seu irmão que está do teu lado. Abraça a sua irmã. Fala, nós temos que buscar mais por esse reino. Nós temos que buscar mais, porque quando nós buscarmos esse reino, nós vamos estar cumprindo o nosso papel de cristão. Não deixa esses dogmas tomar conta do seu coração. Irmão, eu vivia preso num dogma religioso tão grande. Depois que eu me desaprendi deste dogma religioso, irmão, eu ando de cabeça erguida, não devo a ninguém. Porque o dogma faz o seguinte: você tem que mostrar mais para os homens do que para Deus. Meu Deus! O dogma faz o seguinte: o homem tem que te ver mais do que Deus. Falei, rapaz, a partir de hoje eu vou quebrar todo esse dogma. A minha mãe ainda era viva, foi a primeira a ver. Irmãos, pelo que eu via, eu tinha que dormir quase igual Lázaro, todo enfaixado para Deus descer. Pelo que me diziam, eu não poderia mais nem brincar um futebol com os amigos sedentários com esse corpinho esbelto. Pelo que dizia, eu não poderia parar mais num amigo meu que antigamente usava droga comigo. Eu não podia, pelo que me dizia. Depois que eu quebrei esse paraíso, peguei ele mesmo assim, amassei, joguei, eu falei, Jesus falou, sai Lázaro de dentro desse homem aí, quebra as ataduras que está te prendendo tudo. Irmão, eu vivi feliz, e eu postei uma coisa: a religiosidade está impedindo muita gente de ser feliz. Deus está, muito além disso. Eu passava nas ruas, irmão, correndo, não parava para ninguém. Hoje eu passo o meu maior prazer. Eu desço até do carro, às vezes que eu estou de carro. Eles estão lá com o charutão deles lá, se intoxicando. Aí quando eu chego, eles passam na parede para apagar. Fala, irmão, eu vi o que Deus fez na sua vida. Antigamente eu pensei que você não ia nem parar mais para falar com a gente. Mas vi que você vem aqui e sempre ora por nós. Às vezes eles estão descendo lá usando a droga. Antigamente eu entrava, eu nem quero que eles me vejam. Hoje não, eu falo, vem cá, entra aqui dentro de casa, eu vou orar por vocês hoje. Porque Deus vai dar livramento para vocês nesta madrugada. Pela religiosidade, nem shopping a gente pode ir, irmão. A melhor coisa deste mundo Deus não fez para trevas. Deus fez para que a luz tomasse posse. Valesse a pena servir ao Senhor Jesus. Deus está além, fecha seus olhos. Oh Senhor, estabelece o teu reino dentro de nós. Cumpra o teu querer, a tua vontade, Senhor. Pai, que o teu reino manifeste a tua glória. Pai, que o Senhor, Pai, estabeleça de uma tal forma que seja visível o teu reino através de nós, Senhor. O Senhor está além de todo dogma religioso, de todo complexo de religiosidade, Senhor. O Senhor está além, ó Pai. Oh Senhor, não adianta ter vestes longas e boca impura. Não adianta, Senhor. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade que nós precisamos. O Senhor, ó Pai,
está muito além do que os homens dizem. Estabelece o teu reino no meu coração, me ensina a perdoar, nos ensina a amar, Senhor, o próximo. Depois que eu olhei para o teu reino, ó Pai, eu pude glorificar o teu nome com mais exatidão e bendizer ao Senhor que é santo, dizer que a tua bondade acompanha todos os dias e a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Estabelece o teu reino. Oh, alabacanta wascami. Oh, eu vejo a graça de Deus aqui nesta noite. Deus está derramando graça sobre a nossa vida, está dizendo: ame mais, perdoe mais, viva mais o meu reino. Oh, Senhor, vai aonde os religiosos não querem ir e glorifica o meu reino. Glorifique o reino de Deus em todo tempo, em tempo e fora de tempo. Porque Jesus veio assim não apregoar o reino de Deus. E foi por causa do teu reino que nós estamos aqui hoje, Senhor. Oh, coloca a graça sobre o nosso coração suficiente, tira as escamas dos nossos olhos e faça-nos entender a tua glória. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito de adorador. Porque o verdadeiro adorador não quer passar uma autoimagem para Deus, não. O verdadeiro adorador não quer passar uma autoimagem para líderes, não. O verdadeiro adorador, ele quer chamar a atenção daquele que estabeleceu o reino sobre a sua vida. Pai, estabelece o teu reino. Oh, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jesus está te chamando para um particular nessa noite. Jesus está te chamando de volta. Aleluia. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tem alguém nesse meio que não é evangélico esta noite? Tudo que eu queria. Tem alguém que precisa estabelecer o reino de Deus na sua vida nesta noite? Aonde está a primeira pessoa? Você preencheu também. Que quer viver além de uma religiosidade. Nós conversamos de madrugada. Que quer viver além da aparência. Onde está a primeira pessoa? E em soluço já não ouço a que quer se tornar amigo de Deus. Que saudade eu tenho de nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas para ver se você se lembrava de mim. Já não dá mais para viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar. Quem pode ficar em pé para nós adorarmos ao Senhor? Para nós fazermos um coral. Você conhece. Eu estou de você. Marquei esse encontro nessa noite porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, pode
podemos sair de mãos dadas por essa cidade. Tudo que eu queria, Senhor, está era aqui falar nesta contigo. noite. O Espírito Mas de até Deus aqueles está 15 entre nós. minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Oh, amigo Espírito Mas o meu Santo. espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Aleluia. Lá no cantinho da tua cama você sempre me chamava de teu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro nessa noite porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, podemos sair de mãos dadas por essa cidade. É tempo de voltar. Vamos adorar, adore ao Senhor. De voltar, de se arrepender. É tempo. É Oh, tempo de reatar a nossa amizade. renova, Senhor. É tempo de chorar. Volta ao primeiro amor, voltamos. E se você quiser, podemos sair de mãos. Quantos querem sair amigo de Deus aqui? Adore. Oh, Deus vai andar contigo de mão dada. De voltar e de voltar a adorar, de voltar a louvar, de voltar a amar, de voltar a perdoar. É tempo de voltar, Tempo de chorar. e de se converter. E se você quiser, podemos sair de mãos dadas por essa cidade. Queridos, eu quero agradecer a todos em nome de Jesus e pedir obrigado por você ter me aguentado ouvir até agora. Que Deus te abençoe. Pastor Marco, não tem nem o que falar. Já estava para ir no fórum porque eu ia registrar uma queixa de abandono. Mas antes de eu ir lá, ele me ligou. Deus é fiel, né? Eu amo esse ministério, irmãos. E oro por ele todos os dias. Eu quero ser o primeiro a cavar o buraco nesse terreno. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Mais forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe.